Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso e-book Como Ler Rótulo de Vinhos. É um prazer ter vocês por aqui. Eu vou contar um pouquinho porque eu criei esse primeiro e-book, é o nosso primeiro e-book de muitos que virão por aí. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês a minha trajetória também, que pode coincidir com muitos de vocês. Meu nome é Maria Eugênia, eu sou sommelier e W73, mas a minha formação inicial foi educação física. Eu comecei a trabalhar com 14 anos na área da educação. Fui conhecer o vinho justamente por curiosidade e por conhecimento próprio. Eu não tinha ideia de ser profissional. Mas como sempre fui como eu falei, da área da educação, ensinar sobre vinho começou a fazer parte da minha rotina, através da minha confraria, que virou outras confrarias, que hoje eu trabalho dando muitas aulas para diversos tipos de confraria, mas eu criei uma empresa chamada Wine Cult, que essa empresa, ela presta serviços tanto de cursos como de curadorias para as confrarias, já fiz eventos corporativos, então eu trabalho com cursos e eventos. E esse é o meu prazer, eu adoro criar experiências no mundo do vinho diferentes e que sejam experiências sensoriais muito gostosas e muito educativas também. Então, através da Wine Cult, que eu já tenho mais de 1.500 alunos que passaram por mim, eu fui criando um método de ensino. E surgiu, então, o método Wine Cult, que eu convido vocês a conhecerem um pouco mais, que é um curso completíssimo, na qual vocês vão aprender sobre vinho, mas a parte básica total de vinho, mas também sobre a etiqueta e cultura que ele envolve. Então, como ser um bom anfitrião, como saber receber, quantidade de vinhos num evento, como fazer um welcome drinks, né, o brinde de boas-vindas, com ideias também de drinks de vinho para poder receber seus amigos, com mesa posta, com a parte completa de harmonização, então como fazer as harmonizações, como criar um jantar harmonizado, como criar eventos de vinho. Então vocês aprendem como fazer o serviço do vinho. Então realmente ele é um curso completo, que você não aprende somente sobre vinho, você também tem mais completo ainda essa parte de como ler rótulo de vinhos, mas ele também tem toda a parte educacional relacionado à etiqueta, a como se comportar no restaurante, como pedir vinho no restaurante. Então, é um curso super completo que eu convido vocês para conhecer. Mas aqui estamos para falar sobre a catalogação de adega, sobre a ficha de adega, que para completar o nosso e-book. Eu comecei esse e-book, eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês. Mas o principal é Novo Mundo e Velho Mundo. Então, Novo Mundo, quando a gente lê um rótulo do Novo Mundo, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, são países da qual eles rotulam o nome da uva. Isso facilitou muito a nossa vida, porque o Velho Mundo, ele valoriza a região, ele valoriza o chamado de terroir. Terroir é um conjunto de fatores, desde a terra, o vento, a insolação, quanto tem de chuva na região, as precipitações, a mão humana, a microbiota que tem na região. Então, tudo isso que, assim, e muito mais, tudo que envolve desde o vinhedo, do lugar que está o vinhedo, do tipo de região que ali é perto do mar, é numa encosta, numa parte mais alta, tudo isso, mais a mão humana até chegar a esse vinho final, é o chamado de terroir. Então, o Velho Mundo, ele valoriza muito esse terroir. Então, por isso que ele rotula os vinhos com um nome, por exemplo, Borgonha, e aí as sub-regiões que existem dentro da Borgonha. Então, é mais difícil a gente ler, e aí sim vai ter que entrar um assunto mais aprofundado para vocês poderem entender melhor sobre esse assunto, porque aqui não dava, senão viraria uma enciclopédia, que eu coloquei o básico para vocês entenderem. Mas aos poucos vocês vão afinando isso, e vai surgindo as curiosidades, e vai pesquisando, e vai surgindo mais curiosidades, vocês vão pesquisando, porque aprender sobre vinho vocês não acabam muito mais. Então, não acabam nunca mais, né? É sempre uma descoberta. Mas aqui foi uma porta de entrada. Por que eu criei esse como nosso primeiro e-book? Porque realmente era a dúvida que eu tinha no início. Eu acabava indo do mercado e comprava sempre o mesmo vinho. Eu sempre escolhia o mesmo vinho no mesmo mercado que todo mundo me indicava para comprar. Hoje eu nem compro mais esse mercado, porque eu sei que ele superfatura ali os vinhos, e eu não concordo com os preços que eles colocam, então eu acabo procurando em outros lugares, às vezes até o mesmo vinho que tem lá, mas eu nem compro tanto nesse mercado.
mas na época era onde as pessoas me indicavam para comprar, eu comprava, pedia ajuda para a pessoa que trabalhava ali na adega, e ela me indicava sempre o mesmo vinho, que no caso era Carmener, mas eu não conseguia gostar desse vinho, nem eu, nem meu marido, até que eu mudei para Cabernet Sauvignon e tudo começou a mudar. Mas por que eu não mudava? Primeiro porque eu não conhecia meu paladar, eu não entendia o que eu gostava, eu não sabia nem expressar o que eu gostava. Então, isso é uma dúvida muito comum. Para isso, a gente vai ter o método Arnicute. Eu não estou querendo fazer merchan aqui, mas é que ali a gente aprofunda sobre esse assunto. Aqui a gente está falando somente da leitura de rótulo. Mas realmente é um assunto que, se a gente não souber, fica muito difícil da gente conseguir escolher o vinho. Né? Então, se eu não sei meu paladar. Mas outro fator que me bloqueava, porque eu parava, eu queria muito escolher os vinhos italianos e eu não sabia nada. Eu falava, meu Deus, o que significa isso? O que está escrito Chianti, que é Chianti? O que é Brunello de Montalcino? O que é Montepulciano? Né? O que é aquilo? É o nome da uva? Não é o nome da uva? Então, com essa dúvida, era uma dúvida que eu tinha e por isso que eu coloquei ele como nosso primeiro e-book aqui, especial para vocês, porque eu acho que é uma dúvida que, principalmente quem está começando no mundo do vinho, você já vai começar com um olhar diferente, porque muitas pessoas não começam com essa porta de entrada, começa com outras, lógico, entender o paladar é o principal, mas começa, às vezes, estudando tanta coisa e esquece de aprender a leitura do rótulo, que é algo tão básico e tão essencial. E aí depara na frente daquele gôndola do supermercado e não sabe escolher, continua na dúvida e sempre acaba pegando o mesmo vinho. Então, para isso que eu criei esse e-book, espero que vocês tenham gostado, e se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que vai ser um prazer responder, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas vamos lá, então vamos falar da nossa catalogação de adega, sobre a nossa ficha de adega que eu disponibilizei aqui para vocês. Então eu vou espelhar minha tela primeiro, para a gente poder acompanhar aqui junto com o vinho. Então, vamos lá. Vamos supor que eu peguei esse vinho aqui, ó, tá? Eu trouxe um Luiz de Bosca. Como que a gente vai começar? Então, olha, a ficha da adega, essa daqui é uma ficha para vocês catalogarem a adega, seja vocês numa adega profissional ou em casa, porque vai fazer, principalmente para quem tem volume, tem bastante vinhos em casa, vai ajudar bastante vocês a saberem o que vocês têm. Então, é um jeito de catalogar. Eu vou disponibilizar para vocês um PDF, estou dando de presente, eu vou disponibilizar para vocês um PDF com uma ficha que vai ser uma ficha de identificação dos vinhos, que vocês podem colocar ela aqui no início da garrafa e quando ela está guardadinha lá na adega, vocês não precisam ficar tirando a garrafa para descobrir qual é o rótulo, vocês já vão saber por ali. Tá? Então, vocês já vão saber, porque ele vai estar escrito ali algumas informações, e eu vou disponibilizar aqui em PDF para vocês, aí vocês têm que imprimir, recorta em volta da linha preta e o círculo do meio, tá? E aí, ali naquela identificação de adega que eu criei, eu não coloquei a ficha, mas vocês podem numerar. Então, a hora que vocês colocarem aqui ficha 1, coloca lá ficha 1, porque vocês sabem que é correspondente ao mesmo vinho, tá? Então, vamos lá. Nome do vinho. Então, primeira coisa, nome do vinho. Ele está escrito aqui, ó, Luiz de Bosca, é o nome do produtor, tá? Então, já é o nome do produtor aqui, então, o nome do vinho, vocês já vão colocar Luiz de Bosca, e vão colocar já, pode colocar Luiz de Bosca Malbec, tá? Embaixo, ele vai ter o nome da uva, mas é que às vezes pode ser um blend, vocês querem colocar mais informação, então, coloca daí todas as uvas aqui. Mas esse aqui é só Malbec mesmo, então coloca Malbec. Mas aqui coloca o que tiver escrito aqui na frente, tá? Então, Luiz de Bosca, no caso, Malbec. Uva, já falamos, vai colocar Malbec. Envelhecimento. O envelhecimento, vocês muitas vezes vão ter que procurar uma ficha técnica. Olha, na internet, digita o nome do vinho e vocês vão cair numa ficha técnica que em várias importadoras ou várias lojas de vinho que eles escrevem informações sobre esse vinho. Vai lá e descobre qual o envelhecimento dele. Então, 4 meses de barrica de carvalho francês,
Só inox. Então, qual é o envelhecimento dele? Quanto tempo ele ficou envelhecendo em madeira, ou é inox, ficou em ânfora? Escreve aqui o envelhecimento dele. Procura essas informações, então, nas fichas, nas fichas que existem das importadoras ou lojas de vinho online, vocês vão encontrar. É só digitar, não é difícil de encontrar, tá certo? Ou então, vai direto no site do produtor, da vinícola. Aí vem aqui safra, então aqui no caso, safra 2023, ela está aqui, tá? Safra 2023. Aí aqui, região. Aqui a região está escrito Mendoza, Argentina, tá? Mendoza, Argentina. Está escrito aqui embaixo. Então, nesse caso, não tem uma denominação de origem, mas se vocês pegarem um vinho como, por exemplo, eu comentei do italiano, do Chianti, vocês vão escrever aqui a região, né, Chianti, e escreve denominação de origem Chianti, DOCG, ou DOC, ou IP, vocês vão, tem essas informações ali no e-book para vocês poderem saber ali preencher, tá certo? Depois vai ter aqui o estilo de vinho, então qual é o tipo de vinho, então se é um vinho tranquilo são todos esses vinhos que não são nem espumantes e nem fortificados, tá? Então, qual o estilo de vinho, no caso aqui o vinho tinto, não tem nada de espumante, a gente não é um espumante, esse é um vinho tinto, e se fosse fortificado é vinho do Porto, mas vocês podem colocar aqui como se fosse sobremesa, tá? Todos os vinhos de sobremesa. Aí vocês colocam o local da compra, onde vocês compraram, a loja que vocês compraram, a data da compra, o valor da garrafa. Então, vocês já colocam aqui, e o nome da importadora. Aonde vocês vão descobrir o nome da importadora? Em geral, quando o vinho é de boa procedência, ele vai ter o nome da importadora, no caso aqui está escrito Decanter. Tá? Então, aí vocês colocam ali o nome da importadora. Aí vem na parte de questão dos vinhos. Então, essa administração que vocês vão ter dos vinhos. Comprei uma caixa de vinho. Então, tenho 6 vinhos na adega. Então, 6 vinhos. Qual a temperatura de serviço? Se às vezes, pode ser que às vezes tenha no contrarótulo. Se não tiver no contrarótulo, vocês podem procurar essa informação também na ficha técnica que vocês estão lendo lá. Lembra que eu comentei que vocês digitam o nome na internet, vai aparecer as lojas que vendem, e muitas vezes a loja tem uma ficha técnica explicando, até às vezes a harmonização, então aí vocês conseguem já utilizar principalmente toda essa parte de baixo, procura as informações, tá? Então, aqui colocou a quantidade de garrafa, a temperatura de serviço. Eu vou disponibilizar para vocês um PDF, um PDF do método Anicult, mas eu vou colocar só essa ficha explicando a temperatura de serviço, porque daí vocês conseguem colocar ali. Então, sabe que esse vinho é um vinho mais encorpado, vocês vão procurar no tinto encorpado qual a temperatura de serviço. Consumir até e guardar até. Então, vocês já colocaram a data, né, da compra, vocês sabem a safra. Olha nessa ficha técnica que muitas vezes tem o tempo que vocês podem consumir o vinho, até quanto vocês podem guardar. Tá? Então, você pode consumir e guardar, é quase a mesma coisa, mas assim, eu posso consumir quando seria a melhor data, né? Assim, que às vezes fica um pouco mais complicado entender essa parte aqui de guardar, de consumir, porque é uma informação um pouco mais complexa. Olha na ficha também dos vinhos que vocês vão conseguir se orientar ali, que ele muitas vezes vai dar o período de guarda. Então, se ele tem um período de guarda, é mais ou menos parecido com o consumir, tá? Então, guardar até 10 anos, no máximo, mas coloca ali consumir uns 8 anos, que acho que você vai estar ali num bom tamanho, não precisa deixar nos 10 anos ali, tá? Degustação. Com quem, se você já tomou esse vinho, com quem? Qual foi a harmonização que você fez? O seu nome, a data da degustação, né? A nota, perdão, eu li nome. A nota que você daria para esse vinho, a data da degustação e se tem algum comentário, tá? Então, essa daqui é uma ficha de catalogação da adega, porque daí você vai deixar isso daqui guardado e você vai saber as impressões deles, tá certo? Eu tenho no meu método a ficha de degustação. A ficha de degustação é outra coisa.
Mas aqui a gente está fazendo a ficha de adega, é para vocês catalogarem a adega de vocês, e isso vai ajudar muito vocês a entenderem cada vez mais os rótulos de vinhos. Vou voltar aqui na minha tela normal. Então, vocês vão ter que se orientar, sim, pelas fichas de técnicas que existem das importadoras ou das lojas de vinho, para completar aqui. Isso é normal, eu trabalho com isso o tempo inteiro, eu tenho que procurar informação, eu posso entrar no site da própria Luigi Boschi e procurar informação, é normal. Parece que eu estou falando alguma coisa, ai, nossa, mas eu tenho que ficar pesquisando. Não é uma pesquisa extensa, a não ser quando for vinhos mais complexos, mas vocês conseguem fazer essa pesquisa, mas façam, porque é um jeito de vocês irem aprendendo. Ali eles, às vezes, vêm informações que são super interessantes vocês aprenderem. Então, aproveita a oportunidade de preencher, porque quando vocês preenchem a ficha, vocês vão aprendendo cada vez mais. Por isso que eu disponibilizei ela aqui para vocês, e vou dar esses dois brindes que eu acabei de pensar aqui, então vou dar para vocês as temperaturas de serviço, né? Então, vou colocar só a página da temperatura de serviço aqui que tem lá no método Winecult, e vou colocar também para vocês imprimirem e catalogar a adega de vocês, seja ela profissional ou seja ela pessoal, tá? Que daí vocês conseguem catalogar essa adega e deixar ela bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer mais conteúdos, é só seguir a gente lá na Winecult, Wine e Cult. Será um prazer. Ou então, ele tem, como é comercial, são 2 E's, tá? Winecult na rede social. Ou se vocês quiserem fazer parte da nossa comunidade ali no método Winecult, que aí sim é um curso completo que vocês aprendem não só sobre vinho, mas como se comportarem muito mais, assim, relacionado ao mundo do vinho, lógico, e criando eventos bem legais e diferentes do mundo do vinho. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Mas espero que vocês tenham gostado desse e-book e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.